Olá, amigos, olá, amigas. Que Jesus, nosso Mestre, nos ampare e nos ilumine no nosso estudo de hoje. Nós do GESEB, Grupo Espírita Esperança e Caridade Eurípides Barçanufo, GESEB aqui do Rio de Janeiro, nós vamos compartilhar com vocês ao longo da semana pequenos minutos com algumas reflexões e alguns estudos que nós fazemos no nosso grupo, na nossa sede. Então, de todo o coração, eu convido vocês para que vocês permaneçam conosco nesse pouquinho de tempo, para que juntos façamos profundas reflexões ou iniciemos profundas reflexões acerca das vivências, das passagens, dos ensinamentos do nosso Mestre. Na passagem de hoje, nós vamos estudar a parábola do rico insensato, também chamada de parábola do avarento. E aí é interessante que sempre que nós ouvimos falar nessa parábola, nós temos uma tendência, numa interpretação imediatista, de visualizarmos a riqueza humana e a avareza material. E aí eu vou contar um segredinho para vocês, tá? Que não é tão segredo, mas que a gente acaba se esquecendo, que é o seguinte: sempre que nós formos estudar qualquer passagem do Evangelho de Jesus, é importante que nós tenhamos algo que é fundamental na nossa mente. Jesus não falava para corpos físicos, Jesus falava para espíritos. Falava não, Jesus fala para espíritos. E no caso da nossa relação com Cristo, é uma relação de transmissão de conhecimento e de vivência de um espírito com uma experiência muito superior à nossa. Então a gente precisa estar atentos, nós precisamos estar atentos a cada frase, a cada palavra, a cada contexto no qual está inserido o ensinamento. A parábola do rico insensato, que é o título que eu gosto mais, eu já faço uma pergunta de início para a gente ir tentando decifrá-la. Será que Jesus falava da riqueza humana? Será que ele falava da avareza material? Ou ele falava de algo muito superior? Então, qual é o contexto da parábola? É preciso que a gente visualize a cena. Jesus estava reunido com um grupo de pessoas e ele começou a proferir profundos ensinamentos. Então, vamos visualizar. Imaginemos que nós estamos ao redor do Mestre, ouvindo ensinamentos diretamente dos seus lábios. E é isso que acontece todas as vezes que nós temos a oportunidade de estudarmos sobre seu Evangelho nos dias atuais. A cada reunião pública, a cada encontro de estudo, a cada conversa edificante, aonde nós procuramos como parâmetro os procedimentos que nós encontramos no Evangelho, é como se nós estivéssemos diante dele. Então são momentos grandiosos, são momentos de imensa riqueza. E aí ele estava proferindo os ensinamentos. Dentre os ensinamentos, aí a gente vai um pouquinho antes da parábola, tem um que diz assim: todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também o Filho do Homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. O que é se declarar por Jesus diante dos homens? E o que significa que toda vez que eu fizer isso, ele se declarará por mim diante dos anjos de Deus? É um encontro nosso com a nossa consciência expandida. Porque na realidade Jesus representa a potencialidade que existe em cada um de nós. Ele é o Mestre que vem nos falar que nós somos capazes de muito mais, embora ainda não nos demos conta disso. Então, todas as vezes que eu me identifico com Jesus, com cada vivência dele, com cada ensinamento, é como se eu estivesse promovendo um reencontro com a minha consciência expandida. Então, eu me declaro por ele aos homens, ou seja, eu entendo, assimilo o seu ensinamento, tento vivenciar e tento compartilhar aqueles que estão comigo, compartilhando aquilo que me faz bem e promove em mim uma transformação, ao mesmo tempo que na minha consciência eu vou criando a identificação e a expansão dessa consciência com as leis divinas. Olha a profundidade desse ensinamento. É como se Jesus dissesse: vocês são muito mais do que aquilo que vocês pensam. São espíritos imortais com uma capacidade, uma potencialidade sem limite, mas ainda não se apercebem disso. Quando no meio da multidão, no meio desse ensinamento, alguém levanta a mão e faz uma pergunta para ele:
um comentário em tom de pergunta, um pedido de auxílio. Vejam só o que esse cidadão faz quando ele levanta a mão. E que ele pode estar representando cada um de nós quando nós temos um comportamento de não aproveitarmos a riqueza de estarmos diante do Evangelho, diante do Cristo. Olha a chave da parábola. Levanta a mão e diz assim: Mestre, dize a meu irmão para dividir a herança comigo. Ele, porém, lhe disse: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhes: Olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos bens que possui. E contou para eles uma parábola dizendo: A região de certo homem rico produziu abundantemente, e arrazoava em si mesmo dizendo: Que farei, porque não tenho onde recolher os meus frutos? Disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens muitos bens armazenados, para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-te. Mas disse-lhe Deus: Insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti. E o que preparastes, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Olhem a profundidade. De que avareza e de que insensatez na utilização da riqueza Jesus estava falando? Vamos para os nossos dias? Toda oportunidade de crescimento, toda oportunidade de aprendizado é a nossa riqueza. Se eu pudesse resumir, vamos resumir numa única palavra, qual é a nossa riqueza? A nossa riqueza é a nossa vida. E quando a gente fala em vida, a gente não fala apenas em vida material, é a nossa existência, porque a nossa existência ela é constituída de incessantes processos de aprendizado. Então, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de aprendizado, é a minha riqueza. E eu pego essa riqueza e armazeno e não faço a boa utilização dessa riqueza, eu estou sendo um rico insensato. Eu estou sendo um avarento, porque eu estou guardando aquela riqueza ao invés de utilizá-la em benefício do meu próprio crescimento espiritual. Vamos para exemplos práticos? Eu tenho minha família. Como é que é essa família constituída? Quais são os desafios, e nós chamamos de desafios, que eu tenho dentro dela? Quando eu vou para esse relacionamento, eu tento me afastar desse relacionamento, eu fico num processo incessante de reclamação, eu gostaria que a minha família fosse de tal forma. Ou eu olho para essa família como uma imensa oportunidade, rica oportunidade de desenvolver o amor, a solidariedade, a compreensão e um número sem fim de virtudes. Quem é pai e quem é mãe? A riqueza da possibilidade de orientar um espírito na condição de filho. Quem é filho? A riqueza de aproveitar e de usufruir e de auxiliar aqueles espíritos que estão na condição de pai. É como se a gente guardasse sempre as possibilidades para um futuro que nunca chega. Então, o nosso hoje é a nossa riqueza, as possibilidades de aprendizado e de crescimento que a nossa vida nos fornece. Todas as vezes que eu tento fugir dessas possibilidades, ou que eu reclamo, ou que eu não entendo, ou faço questão de não entender, eu estou sendo um rico insensato. Há uma mensagem que há um tempo um irmão muito amado do nosso grupo, ele trouxe numa das suas exposições, que é a história das pegadas na areia. Acho que muitos devem conhecer. A história ela é narrada mais ou menos da seguinte forma. Uma vez, um homem sonhou que estava caminhando pela praia com Jesus. E aí, nesse caminhar pela praia com Jesus, em um determinado momento da caminhada, cenas da sua vida começaram a passar. E ele começou a perceber que em todas as situações da sua vida havia sempre duas pegadas, existiam sempre duas pegadas. Uma era dele, o homem, a outra era de Jesus. Só que num determinado momento ele percebeu que nos momentos mais difíceis da caminhada, ele só visualizou uma pegada. E aí ele faz um questionamento para Jesus: Mestre, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu só visualizei uma pegada na areia.
o Senhor me abandonaste. E aí Jesus responde para ele da seguinte forma: não, nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te carreguei no colo. E aí o nosso irmão pegou essa mensagem, trouxe para a gente, fez a leitura, mas ele fez um acréscimo a essa mensagem, ele fez uma substituição, que ficou bem interessante e que cabe bem dentro do nosso estudo. Nos momentos em que aquele irmão visualizou apenas uma única pegada, ele chegou à conclusão que foram nesses momentos que ele verdadeiramente colocou Jesus no seu coração, ou seja, na sua essência. Foram nesses momentos em que ele verdadeiramente usou a riqueza de conhecer o Evangelho, a possibilidade de ter o acesso ao conhecimento e à sabedoria divina, porque o Evangelho é o reflexo da sabedoria divina no nosso meio. Todas as vezes que ele passou pelos momentos difíceis e colocou o Evangelho no seu coração, era como se ele tivesse colocado Jesus no coração e vivenciado da melhor forma as experiências que a vida estava lhe proporcionando. Então que nós possamos refletir da seguinte forma: esqueçamos a avareza material, esqueçamos a insensatez na utilização da riqueza material. Isso é a ponta do iceberg. Visualizemos aquilo que está nas profundezas. A riqueza da possibilidade de nós sabermos que somos espíritos imortais, filhos infinitamente amados por Deus, num processo constante de evolução e que jamais estamos sozinhos. Pois, como Paulo de Tarso nos diz na sua carta aos Hebreus, há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. E é uma nuvem de testemunhas que torce pelo nosso sucesso, por cada conquista nossa e nos dá sustentação e amparo a partir de Jesus e a partir de Deus, nosso Pai. Então, que a cada momento, a cada possibilidade de conhecimento, quer seja na família que nós estamos, no trabalho que nós temos, diante de um conflito de saúde, diante de um conflito financeiro, durante as reuniões públicas de estudo, nos grupos de estudo, que nós possamos nos colocar como alguém que está diante de um bem, de um tesouro valiosíssimo e que se coloca da melhor forma para poder utilizá-lo da melhor maneira. Esse é o caminho sugerido por Jesus e Ele está conosco. Não desperdicemos a riqueza de sabermos que somos filhos infinitamente amados por Deus, que somos imortais e que temos um sem número de possibilidades de crescimento. Lei de causa e efeito não é punição, é uma lei que demonstra para nós que o Pai jamais desiste de nós. Não aprendemos hoje, meu filho? Volta amanhã. Tenta mais uma vez, e assim sucessivamente. Graças a Jesus, graças a Deus.